Agora sim. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos na semana passada, que eram as fundações. Hoje nós vamos ver alguns cálculos, tá? Então, assim, a tarefa de hoje não é questionário, né? Então, fiquem bem tranquilos, a tarefa de hoje são exercícios que, como a gente sempre combina, vocês vão entregar para a prof até o dia, deixa eu ver que dia que é, até o dia 12, né? Que é segunda-feira próxima, às 23 horas e 59 minutos. Peço encarecidamente que vocês não deixem para a última hora, tá? Porque às vezes o sistema dá alguns probleminhas. Outra coisa que eu gosto sempre de lembrá-los é com relação à presença, né? Então, o encontro aqui presencial, ele vale 2 presenças. Se você tiver problema com a gravação, né, com a permanência aqui, problemas de internet que às vezes acontecem, né? Então, vocês assistam a gravação da prof, lá no canal Campo Constrói. Geralmente eu consigo baixar ele até quinta-feira, tá? Então, vocês assistem lá e não esqueçam de deixar direitinho o nome, a matrícula e o curso, tá? Porque daí na sexta-feira a prof rastreia as presenças de vocês para colocar direitinho na planilha, né? Essa semana tem que organizar tudo, né? Fechar tudo direitinho para trocar as planilhas para vocês no mundo. Então, e a outra presença, como eu sempre comento com vocês, então 2 presenças aqui, né? No encontro síncrono. E mais uma presença na entrega da tarefa, conforme a gente combina sempre, né? Então, essa semana, exercícios. Então, a tarefa vai ser entregue até a segunda-feira, dia 12, às 23 horas e 59 minutos, certo? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês, primeiro, apresentar para vocês a parte de formulário, tá? Então, vou apresentar aqui, vamos fazer o compartilhamento. Ele não está aberto aqui ainda, só um pouquinho. Se ele não estiver aberto, agora sim, ele não compartilha. Sim. Agora sim. Então, já está lá no Moodle de vocês. Quando vocês estiverem enxergando, digam para a prof. Já estamos. Já? Beleza. Obrigada, Zaida. Então, essa parte são os formulários e exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos, né? A primeira parte das formas que nós temos relaciona-se à sapata. Lembra? Nós vamos trabalhar com as fundações do tipo direta, rasa, superficial, né? Lembra que a gente comentou, né? As nossas fundações são as fundações do tipo direto, né? Dentro dessas fundações, a que nós mais usamos são as sapatas isoladas, de base quadrada, de carga centrada, que é essa aqui que a prof vai mostrar para vocês, todo o procedimento de cálculo, e depois a sapata corrida, né? Então, assim, esses dois são os 2 modelos mais usuais que a gente tem, né, para cálculo, tá? Dentro desse tipo de fundação direta, contínua e descontínua, né? A contínua, a sapata corrida, e a sapata isolada é descontínua. Só um momentinho que eu tenho que... Tem uma criaturinha querendo entrar na aula. Continua enxergando? Continua, Zaida? Sim. Tá, então tá. Então, vejam bem, a primeira coisa que a gente vai... Anotem lá no caderno de construções, hein? Primeira coisa que a gente começa a dimensionar são 4 cálculos, na verdade, tá? Então, assim, o que eu tenho por primeiro? Eu tenho a parte que seria responsável, eu dimensiono área e altura mínima, né, da parte de concreto, certo? Porque essas aqui são estruturas que a gente faz em concreto. No caso, como a sapata, ela é armada, ela tem uma armaçãozinha, então ela é concreto, mais uma armadurazinha metálica, que a gente vai ver ali no desenho, né? Então, observe aqui, ó, aqui é uma vista superior, a prof está apontando para vocês, né? Como é uma sapata quadrada, então eu tenho L e L aqui, né? Essa partezinha é o Azinho, na verdade, são as dimensões da seção do seu pilar.
Então, como a gente viu nas nossas outras aulas, né, nós temos, os nossos pilares normalmente são de madeira, e eles vão ser de seção circular, né, os pilares redondos, né, os pilares de madeira, normalmente madeira que você tem, uma madeira que você vai aproveitar, e aí, de repente, você não está com ela serrada nas dimensões e tal, então você vai aproveitar, ele pode ser uma madeira de seção circular, né? Você pode ter uma madeira serrada no formato de seção quadrada, que é o caso aqui do nosso exemplo, e seção retangular, que a gente viu que são as mais utilizadas para os pilares que a gente estuda, que são os pilares de madeira, tá? Lembrando também que nós temos os pilares de concreto armado, os pilares de estrutura metálica, né? Então, assim, mas nós focamos muito na estrutura de madeira, que é o que a gente tem mais disponível para nós, tá? Então, aqui, esse azinho que a prof mostra aqui para vocês são as dimensões da seção do nosso pilar, tá? E esse L aqui é a largura e o comprimento, né, dessa base que nós vamos fazer em concreto, tá? Bom, aqui, gente, é como se fosse um corte dessa estrutura dessa sapata, né? Então, eu tenho essa partezinha de chanfro aqui, tá? Eu tenho aqui a parte do pilar, onde eu vou aplicar a carga concentrada, a carga P. Eu tenho aqui a altura total, que é o H, a altura total, que é o H, né? Que é a altura total da sapata. E eu tenho o que a gente chama de HF, que é a altura do centro do centro geométrico, né, dessa estrutura. E eu tenho também, queridos, uma pequena alturazinha, assim, que aqui é o H'. O que esse é H'? O H' é a distância entre a base aqui de concreto, que é a finalização da nossa sapata, em relação à alturazinha onde eu vou ter colocado essas bolinhas aqui que vocês enxergam, na verdade, é a representação daquela malinha de ferro que vai na base dessa sapata, tá? Então, o que eu tenho aqui, né? Vocês vão ver que essas medidas aqui de H', ela tem um intervalo, que é um intervalo de cálculo que a gente tem, né? Que é tabelado. Essa alturinha aqui varia em torno de 1,5 cm até no máximo 3 centímetros. Por que essa altura tão pequena, né? 1,5 cm é com vistas a evitar que essa estrutura metálica, ela fique tão rasa que ela passe, de repente, a ficar exposta na estrutura da sapata. Então, se eu não tiver uma alturazinha mínima de 1,5 cm aqui, isso aqui pode ficar tão baixo que ele pode ficar aqui, na verdade, na parte inferior, e aí eu posso ter essa exposição dos ferros, aí eu posso ter problemas, tá, de resistência. Né? Lógico que a gente já tinha conversado sobre isso, né? Agora, eu não posso ter esse H' tão grande, acima de 3 centímetros, porque o que acontece? Eu tenho os esforços de tração sobre essa peça sendo suportados por essa malha de ferro, tá? Então, o que acontece? Ao elevar muito esse H', essa parte de baixo, creiam, ela fica pouco resistente aos esforços de tração. E como é um conjunto, então por isso que ele varia entre 1,5 cm e 3 centímetros, tá? Mas voltando aqui à parte de cálculo de área, né, que eu preciso saber aqui como é que calcula isso. Então, o primeiro cálculo que a prof apresenta para vocês é a área da sapata, né, é esse quadrado aqui que a gente está vendo, tá? Então, essa área vai ser o produto do seu lado vezes o seu outro lado, que é lado vezes lado, ou lado quadrado, né, mas isso aqui vai ser o quê? Como é que eu calculo isso aqui? Eu vou fazer 1,05, esse 1,05, queridos, é como se eu estivesse adicionando um coeficiente de segurança, ou seja, eu estou adicionando na carga 5% a mais, né, para o dimensionamento dessa seção, né, então eu vou multiplicar 1,05 vezes a carga P concentrada que eu estou aplicando sobre essa sapata, e dividido pela tensão admissível do solo. Lógico que é solo, por quê? Porque aonde que eu estou com essa estrutura sapata disposta? Não é no solo? Ela não fica encostada no leito resistente? Então, eu uso a tensão admissível do solo, desta camada de solo, que quando eu fiz lá o meu levantamento da minha área, né, eu encontrei o leito resistente a não sei que profundidade, né, vamos dizer, a 1,80 m de profundidade, então eu tinha
indicação de usar a sapata isolada, e então, a essa profundidade, eu achei um certo tipo de solo, cuja tensão admissível eu utilizo para o dimensionamento desta seção, desta área, desta sapata. Consegui me fazer entender? Olha, então a área da sapata é 1,05 vezes a carga que está sendo aplicada, dividido pela tensão admissível do solo. Aonde essa carga, queridos, vem da onde? Lembra que a prof sempre explica, né? Vem das partes mais altas da construção. Eu tenho a carga do telhado, que é aplicada no pilar, eu tenho a carga própria do pilar, que é assentada sobre a fundação, e que então agora, com todas essas cargas, eu consigo dimensionar qual é a área necessária de apoio desta sapata, capaz de dispor todas essas cargas que eu tenho da construção no solo, com o mínimo de, né, ruptura, o mínimo de acomodação, ou melhor, de acomodação possível, né, onde a gente tenha muito cuidado com essa questão de ruptura, né, então, isso aqui é muito importante, tá? Então, primeiro cálculo que a gente faz é o cálculo da área de apoio da sapata. Quero saber se vocês têm dúvida, só que eu preciso que vocês falem comigo, porque eu não enxergo vocês. Alguma dúvida, queridos, com relação a isso? Tudo certo, Zaida? Rodrigo? Tranquilo? Tranquilo? Juliano, tá boa a internet aí, filho? Tranquilo também. Tá? Tá tranquilo hoje a internet? Hoje sim. Ah, então tá bom. Então, qualquer coisa, prega o grito. Ricardo, você que entrou agora, filho, tá entendendo? Denner, Lian, tudo certo? Tá, beleza, professora? Então tá. Então, Tudo certo, professora. Tudo certinho, queridos? Então tá, vamos passar para o próximo cálculo aqui, então. Bom, agora eu já coloquei os últimos 3 cálculos numa última apresentação, né? Já para não assustar as criaturas ou assustar de vez, né? Então, ó, depois que a gente calcula a área, a gente vai calcular a altura mínima, tá? Que altura eu preciso, no mínimo, para essa sapata, né? Para esse bloquinho de sapata, que vai ser suficiente, né? Ele vai resultar um volume depois que vai ser suficiente para conter e dispor essas cargas, né? Então, a altura mínima vai ser a altura total, lembra que eu tinha mostrado para vocês aqui no desenho? Olha, a altura total da sapata, que é o que eu quero saber, né? Vai ser, eu vou subtrair da altura mínima, aliás, da altura linha, né? Da altura da ferragem da sapata, e aí, então, eu vou poder usar de 1,5 até o máximo 3 centímetros, com a galinha, né? Então, olha, a altura da sapata, a altura mínima, menos a altura da ferragem, que eu vou usar entre 1,5 e 3 centímetros, normalmente eu uso 1,5 centímetros, tá? Ela deverá ser maior ou, no mínimo, igual a largura que eu calculei anteriormente, porque quando eu calculo a área da sapata, vamos voltar aqui, quando eu calculo a área, o S, né, eu tenho como descobrir o seu lado, né, porque se eu acho S, como uma sapata, ela é de base quadrada, então eu sei que S, que eu calculei aqui, é lado vezes lado, ou o lado ao quadrado. Então, o valor que eu encontrar nesta área, eu vou extrair a raiz e, consequentemente, eu vou achar o valor do lado, essa medida aqui, certo? Bom, então o que acontece? Aí eu vou usar esta medida encontrada, vou subtrair do pilar, né, da menor, na verdade aqui é a menor dimensão do pilar, né, da seção do pilar. Esse azinho, como se eu tiver um pilar de seção quadrada, é o ladinho da seção, né? Ou é um ou é outro, porque é quadradinho. Se eu for calcular aqui para um pilar retangular, então o que eu tenho? O pilar retangular, nesse azinho, eu vou usar a menor dimensão do pilar, da seção do pilar. Então, por exemplo, se eu tiver um pilar de 15 por 20, no lugarzinho desse azinho, eu vou usar o 15, tá? Agora, se eu tiver um pilar de seção circular, este azinho, eu vou usar o diâmetro da peça,
certo? Então, digamos lá, eu tenho um pilar que eu encontrei de 12 centímetros de diâmetro. Então, os 12 centímetros vão entrar nesse valorzinho do A aí, certo? Então, ó, a altura da sapata, que é a altura mínima total, que a gente vai, é o mínimo de altura que a gente vai encontrar. A altura da sapata, menos a altura da ferragem, que varia entre 1,5 centímetro e 3 centímetros, ela deverá ser maior ou, no mínimo, igual ao lado da sapata, calculado anteriormente, subtraído da menor dimensão da seção do pilar, isso tudo dividido por 4, tá? Então, o valor que vocês vão encontrar se eu usei, olhem bem, se eu, no cálculo aqui, eu usei centímetros, tá? Eu vou continuar usando tudo em centímetro aqui, e a altura também eu vou achar em centímetro. Agora, se por outro lado eu achar os valores em metro, logicamente, né, a altura aqui também será dada em metros, certo? Eu sempre recomendo que vocês trabalhem em centímetros. Por quê? Porque quando eu posso até ter a tensão admissível do solo em quilogramas-forças por centímetro quadrado, ou aqui ele está usando quilogramas por metro quadrado, né? Mas, normalmente, a tabela da tensão admissível das madeiras, ela é dada em quilogramas-força por centímetros quadrados. Então, na verdade, no cálculo, a gente acaba achando a largura da sapata e a sua área em centímetros quadrados e a largura em centímetros depois, né? E como eu também tenho a altura da ferragem em centímetros, eu recomendo que vocês já usem tudo em centímetros, e aí a altura mínima vocês também tenham em centímetros, tá? Isso é uma questão de gosto, certo? E uma questão também de não errar, né? Porque às vezes eu posso estar trabalhando em metros, e aí eu vou usar esse 1 centímetro aqui, sem a devida transformação para centímetro, né? Aliás, para metro, aí eu vou fazer um cálculo errado aqui, tá? Então, a prof sempre recomenda que vocês achem os valores todos em centímetros. Bom, terminada essa parte, né, de área e de altura, né, que diz respeito diretamente à parte de concreto armado, eu vou passar, então, para o esforço de tração e a seção dos ferros, desculpa, ele andou, o esforço de tração e que me vai ser necessário para cálculo da seção dos ferros, que então vai ser aquela malhazinha de ferro que eu falei para vocês, que fica ali naquela profundidade, né, de 1,5 centímetro, ou no máximo 3 centímetros, em relação à borda inferior da minha sapata, tá? Então, assim, esforço de tração é identificado pela letra H, né, e aí, assim, como eu sempre uso a transformação direta, quilogramas para quilogramas-força, esse esforço de tração também, ao invés de quilogramas, vocês vão ler direto quilograma-força, tá? Mas ele é uma relação entre a carga transmitida pela estrutura, vezes, aí vocês abrem um parênteses, né? Vocês vão subtrair o lado que vocês tinham encontrado, menos a menor dimensão da seção do pilar, isso tudo dividido por 8, que é uma constante da fórmula, e aí que vai multiplicar a altura que vocês encontraram anteriormente, descontado da altura da ferragem. Logicamente, se vocês calcularam a altura mínima com a altura da ferragem de 1,5, nesse cálculo do esforço de tração, eu também tenho que usar, para o H', 1,5 centímetro, certo? Então, logicamente, como é um esforço é uma carga. Então, o esforço de tração vai ser dado, normalmente, como a gente trabalha numa equivalência, em quilogramas-força, tá? Em quilogramas-forças também. E aí, meus amores, chegamos na parte final do cálculo, né? Que eu vou dimensionar qual será a seção dos ferros. Então, olha, a seção dos ferros é identificada aqui pela letra AS, e é dado 1,4, que é dada do cálculo, né? Multiplicado pelo esforço de tração que eu tenho aqui. Esse 1,4, ele é como se eu estivesse majorando esse esforço de tração em 40%, né? Mas ele tem a ver também com o peso específico do concreto, tá? Então, aqui, ó, 1,4 vezes o esforço de tração, dividido pela resistência de cálculo do aço. Essa resistência é como se eu fosse pensar numa tensão admissível, tá? Então, essa resistência de cálculo, ela é tabelada, tá? E sendo tabelada, ela varia para cada tipo de ferro, né? Então, assim, se eu tenho um ferro em CA25, eu tenho uma resistência de cálculo de tanto.
Se eu tenho se eu estou usando um ferro, um CA32, essa resistência de cálculo é outra. Um CA40, outra. Um CA50. CA, gente, é a identificação dos ferros, né, da estrutura metálica. Então, CA25, CA32, CA40, CA50, CA60, tá? Então, para cada um deles, eu terei uma resistência de cálculo do aço tabelada, tá? Então, não se preocupem que quando a prova for dar alguma coisa para vocês de exercício, sempre vai aparecer esse FYD, tá? Eu vou dar o ferro e vou dar também a sua resistência de cálculo, tá? E como a seção de ferros, ela deve suportar os esforços de tração, tanto, né, dentro da sapata, tanto numa direção como na outra, o valor que vocês encontrarem aqui, né, eu anoto até, para obter o total de ferros, teremos de multiplicar o seu valor por 2, pois teremos esforço de tração tanto no sentido longitudinal como transverso. Porque lembra que eu falei para vocês, eu não tenho ferro só numa direção, eu tenho uma malinha de ferro. Logicamente, porque os esforços, eles não ocorrem só numa direção, eu tenho um esforço de tração ocorrendo, né, simultaneamente, tanto olhando para a sapata de cima, né, uma vista superior, eu tenho tanto numa direção quanto na outra. Então, eu tenho uma malinha de ferro quadrada, tá? E é por isso que, então, essa extensão de ferros, eu multiplico por 2. Sim? Tranquilos cálculos, queridos? Tudo bem até aqui? Vamos esperar nos exercícios. Ah, claro. Então, assim, só para guardar aqui, ó, a prof adora fazer uns esquemas aqui para vocês não esquecerem. Então, a primeira coisa que a gente calcula na fundação é a área de apoio da sapata, tá? Depois da área, Zaida, a altura mínima. Então, do ponto de vista geométrico, né, do bloquinho ali da sapata, eu já consegui dimensionar tudo, tá? Aí, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o que eu vou precisar, né, de ferrinho para armar essa sapatinha, né? Então, para isso, eu preciso saber qual é o esforço de tração que está sendo impresso nessa sapatinha. Aí, eu calculo esse esforço de tração e, consequentemente, a partir dele, a seção dos ferros. Sim? Sim. De sapata armada de base quadrada de carga centrada, que é o que a gente estuda bastante, é isso, Zaida, não tem complicação. Depois, meus amores, ó, então aqui, ó, essa sapata é a sapata isolada. Sapata isolada de base quadrada de carga centrada, tá? Então, é a sapatinha que vai embaixo do pilar ali, quadradinha, bonitinha, certo? Sapata isolada. Aí eu tenho a sapatinha corrida. Semana passada eu mostrei para vocês. A sapata corrida é aquela sapata que corre por debaixo. Lembra aquela foto que eu mostrei para vocês, daquele senhorzinho fazendo aquela sapata corrida em pedra, naquele muro? Lembra que eu mostrei isso para vocês? E eu ainda mostrei bastante assim, olha, queridos, esse tipo de sapata, ela percorre toda a estrutura, né? É como se eu estivesse, né, olhando... é muito semelhante ao que eu tenho para fora, ao que eu tenho para dentro do terrado, né? Lógico que ele tem uma dimensão um pouquinho maior, né? Mais de base, né? Mas, enfim, é uma estrutura que percorre todas as paredes, tá? Então, nesse caso, como eu estou falando de uma estrutura que percorre, né, linearmente todas as paredes da minha construção, né? Então, não faz sentido eu calcular a área de sapata, e sim somente a sua largura, tá vendo? Porque a área, na verdade, seria toda a construção, né? A outra dimensão onde ela percorre. Então, não tem sentido isso para mim. Eu tenho sentido somente eu dimensionar a largura dessa sapata. E a largura dessa sapata vai ser o quê? Vai ser a carga que estará uniformemente distribuída, e então, em vez de P, eu uso a identificação de Q, que é de queijo, tá? Então, a largura da sapata será essa carga transmitida pela estrutura por metro linear, ou, se eu for fazer tensão admissível em centímetros quadrados aqui, ou por centímetro, né? Então, é carga sobre tensão admissível, ou seja, carga transmitida pela estrutura, e nesse caso, uma carga uniformemente distribuída, certo? Dividido pela tensão admissível do solo, né? Que é a mesma lá que a gente tinha conversado anteriormente. Só que aqui tem aquela situação, né? Sapata corrida, eu vou construir
quando o leito resistente está compreendido entre 0,50 centímetros e 1,5 m. Aí eu tenho indicação de construção de sapata corrida. Agora, quando eu tenho leito resistente, por exemplo, encontrou o leito resistente, né, capaz de suportar os esforços que eu tenho ali, a 2,20 m. Então, eu já não posso mais usar sapata corrida, né? Excede a profundidade, né? Fica antieconômico, não é adequado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a sapata isolada, tá? Eu vou usar a sapatinha isolada. Então, é isso que faz a diferenciação de um modelo e de outro, né? E o cálculo, na verdade, lá eu calculo área, aqui eu calculo largura, tá? E a largura pode ser em metros ou centímetros, tá? A próxima parte, bom, se eu calculei área e altura mínima, aqui eu calculo largura e calculo a altura da sapatinha corrida, certo? E essa altura vai ser a altura menos o HF, lembra? A altura do centro de gravidade da sapata, que ele é medido até a ferragem, tá? Isso aqui terá que ser maior ou no mínimo igual, ou no mínimo igual à largura dessa sapata, que você calculou anteriormente, subtraído, aqui eu não vou falar pilar, né? Eu vou falar do baldrame, né? Que vai sobre ela, porque, na verdade, eu não tenho um toquinho de pilar, eu tenho como se fosse uma paredezinha também que corre sobre essa fundação, né? Que a gente chama de baldrame. Então, essa largura do baldrame, tudo isso dividido por 4 também, né? Agora, para saber esta altura do centro de gravidade, eu vou usar o quê? Eu vou usar a altura do... Eu vou, para essa altura do centro de gravidade, até a ferragem, que é o HF, como é que eu vou calcular? Eu vou fazer o HCG, que é a altura do centro de gravidade, que varia entre 10 e 15 centímetros, ou 0,10 e 0,15 metros, diminuído da altura de ferragem. Por quê? Porque o HF é a altura do centro de gravidade até a ferragem, tá? E o HCG é a altura do centro de gravidade, né, que varia em torno de 10 centímetros a 15. E o H', como a gente tinha combinado anteriormente, né, ele varia entre 1,5 e 3 centímetros. Então, é só substituir. Primeira coisa que eu calculo é o HF, né, com o HCG menos H', aí eu venho aqui na formulinha, faço H menos o HF calculado, vai ser maior ou mínimo igual a largura da sapata que eu já tinha calculado, menos a menor, aqui não é a menor dimensão, mas a dimensão do baldrame, a largurazinha do baldrame, tá? Isso aqui dividido por 4. Posso achar essa altura em metros ou em centímetros também, sim? Aí, da mesma forma, eu calculo o esforço de tração, certo? Onde ele também é identificado com a letra H, tá? Aí aqui, em vez de P, eu tenho a carga, multiplicado pelo L menos o A, que é a largura da sapata, menos a dimensão do baldrame, dividido por 8, que é da fórmula, onde eu subtraio aqui a altura da sapata que eu calculei, menos o HF, que é a altura do centro de gravidade da sapata, descontado a altura da ferragem. Então, cálculo muito parecido, e por fim, a seção dos ferros por metro linear, tá? Então, aqui eu vou usar o H menos vezes 1,4 dividido por o quê? Por FYD, que é a resistência de cálculo do aço, né? Lembrando também que como a estrutura ela é armadinha nos 2 sentidos, nesse caso, viu, gente? Porque assim, ó, lembra aquela foto do senhorzinho? Aquela sapata lá, ele não estava usando estrutura metálica, tá? Então, assim, ele estava né, naquela possibilidade, né, como as cargas com certeza são pequenas, então, assim, esse esforço de tração seria suportado, né, por aquela estrutura, né, de pedra, que é bastante resistente aos esforços de compressão, né, e os esforços de tração aos quais aquela estrutura, ou esta estrutura, estaria sendo imposta, né, seria o suficiente usar só aquele material mesmo, né, não seria tão significativo a ponto de ter que armar a estrutura. Mas eu sempre ensino vocês a estrutura com uma armadurinha de ferro, tá? Independente de qualquer situação. Mas, na verdade, é possível também sem essa sapata corrida, sem armadura de ferro. Tá bom? Conseguiram entender os 2 cálculos, queridos? Ó, então, de novo, ó. Sapata isolada, de base quadrada e carga centrada,
aí eu calculo área, altura mínima, extração e seção dos ferros, né? E depois eu tenho a sapata corrida, onde eu calculo, ao invés de área, largura, depois eu calculo a altura da sapata, né? Depois eu calculo o esforço de tração e a seção dos ferros por metro linear, também muito parecido com a nossa sapatinha, sapatinha isolada. Tranquilo, queridos? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então, vamos continuar aqui. Mostrar mais algumas coisas, depois nós vamos para a lousa, tá bem? Vamos lá. Gosto sempre de discorrer com vocês, né? Sobre essa parte das fórmulas. Então tá. Então aqui, ó, meus queridos, eu também deixo com vocês, olha, a prof já deixa tudo prontinho, tá? Eu tenho aqui, ó, os aços, né? E aí, olha, o FYD que a gente usa, olha, estão vendo? Então, ó, valor de resistência do aço à compressão, resistência de cálculo, resistência do aço na armadura comprimida, tá? Ó, o FYD da prof. Então, por exemplo, se eu disser para vocês, olha, eu vou usar um CA25, então, o FYD, 2.173 quilogramas, ou quilogramas forças por centímetro quadrado. É esta a resistência de cálculo desse aço, né? Dessa armadura metálica. Se eu for usar um CA32, 2.783. Um CA40 e 40A, 40B é o mesmo valor, um 50, 50B e o 60, 60B. Isso aqui tem a ver com o aço em si, né, com o nível que ele tem de escorrimento desse aço aqui, umas coisas que não vem ao caso agora, né, mas há uma distinção, mas não há variação na resistência de cálculo que a gente usa, tá? E aqui algumas seções de ferro para ferros redondos, né? Então, em centímetros quadrados, algumas coisas tabeladas para vocês. Agora sim, ó, se nós nos entendemos com todas essas fórmulas, então a gente consegue fazer esses exemplos aqui juntos. Certo? Então, ó, eu vou fazer este exercício aqui, tá? Nós vamos dimensionar uma sapata armada de base quadrada, certo? E aí, nesse caso, o que a prof vai fazer? A prof nós vamos experimentar usar as fórmulas, tá? E depois, para essa aqui, também vou usar as fórmulas. Então, são exercícios para a gente treinar, né, esse uso das fórmulas, tá? E depois a tarefa, aí ela sim, eu vou fazer, né, eu vou fazer uns apontamentos com vocês, como vocês gostam de falar, eu vou fazer um spoiler da tarefa, né, e aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Combinado? Vamos fazer a tarefa aqui, os exercícios, então? Antes de apresentar as tarefas? Vou levantar vocês aqui. Vou colocar a nossa luz aqui numa outra posição. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisinha aqui, um degrauzinho. Aqui, ficou feio. Ficou? Não. Agora ficou feio. Agora sim. Então, eu vou ler o exercício. Eu só peço que pelo menos um de vocês, assim, tenha o exercício mais à mão, para a gente poder fazer a... Eu vou abrir aqui, senão a lousa fica muito pequena para vocês enxergarem, daí a gente não consegue se achar. Deixa eu ver. Quero que vocês enxerguem a lousa toda. Não, tá muito... É uma arquitetura aqui, meninos. Acho que agora tá bom. Opa. Tá. Estão enxergando bem o quadro? Beleza? Sim. Então tá, então vamos lá.
Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Deixa eu ver aqui se aqui tá bom. Não, não tá, professora. Agora deu, tá? Então, o nosso primeiro exemplo, tá? Vamos ver qual é o exercício, ó. Eu tenho a carga transmitida. Eu quero determine as dimensões de uma sapata armada de base quadrada, de carga centrada, que é aquela nossa primeira sapatinha, né? Então, a carga transmitida pela estrutura, a carga P, neste caso, é uma carga enorme, 40.000 quilogramas força, tá? Eu tenho o tipo de solo, né, onde essa sapata vai ficar sentada, né? Ele é um tipo de solo siltoso compacto, tá? Agora, mais importante que eu saber o nome, né, desse solo, é saber qual é a tensão admissível apresentada por ele, certo? Então, este solo, eu tenho uma tensão admissível, né? A compressão, né? Então, essa tensão admissível é de 2 quilogramas forças por centímetros quadrados, tá? Então, este tipo de solo apresenta essa tensão admissível. Aí, a dimensão do pilar. Então, o pilarzinho vai ser um pilarzinho quadrado e ele vai ter 30 por 30 centímetros. Opa, um pilarzão. 30 por 30 centímetros, certo? E aí eu tenho ainda a resistência do concreto à compressão, o FCK, que a gente sempre tem, né? De 45 quilogramas forças por centímetro quadrado. E o CA que a gente está usando, ficou um trenzinho a mais lá. O CA é 32, tá? Esse CA 32, esse aço CA 32, então, me serve para saber o quê, né? Eu vou lá na nossa tabelinha e eu vou identificar lá que o FYD, né? O FYD deste aço é de 2.783 quilogramas forças por centímetros quadrados, certo? Então, é isso que eu tenho, tá? Então, ó, voltando aqui, ó, a prof já colocou ali na lousa, ó. Então, eu tenho uma carga, eu vou dimensionar essa sapata isolada de base quadrada. A carga que ela vai suportar, né, que é telhado, pilar e tudo mais, é de 40.000 quilogramas força. Então, um exagero de carga, tá? Aí, eu tenho a tensão admissível do solo, na profundidade em que eu vou colocar essa minha sapata, e eu sei que o pilarzinho que eu vou usar é um pilarzinho de 30 por 30, e eu sei que o aço que eu vou usar é um CA32, cujo FYD, né, cuja a resistência, a resistência de cálculo dele, né, que equivale, como se a gente falasse uma tensão admissível desse aço, né, é de 2.783 quilogramas forças por centímetros quadrados. Chama a atenção de vocês para a grandeza das coisas, né? Olha, quando eu estava falando de tensão admissível das madeiras, vocês lembram que a gente falava em 70, 80, lembra? 90, olha o solo, 2, 1,5, 1, né? Então, assim, quando eu for falar de tijolo também, que a gente vai falar de parede, vocês vão ver, tijolo, parede de tijolo ordinário, que a gente chama, né? A tensão admissível é 7, 10, 12, tá? E olha a resistência de cálculo do aço, né? Então, assim, vamos, assim, grosseiramente equivalê-la à tensão admissível, né? 2.783. Então, chama atenção para a grandeza das coisas, né? Como os materiais têm comportamentos bastante diferentes, né? E como, vamos dizer assim, o aço é extremamente mais resistente, a madeira também tem uma boa resistência, né? Já o solo, né, na sua situação, é uma resistência, ele é mais ou menos resistente, né? Em função das partículas que o compõem, né? E a carga também, né? Então, assim, eu tenho uma carga maior ou menor em função do que eu tenho em cima, né? Então, assim, um telhado mais elaborado, com uma carga maior,
pilares, mais vigas, mais... Então, quanto mais carga eu tenho, mais eu preciso cuidar com esse dimensionamento aqui. Então, feito isso, a prof sempre anota tudo que a gente precisa para fazer o exercício, tá? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Calcular a área da sapata, certo? Então, a área da sapata, vou fazer aqui, ó, vou fazer um tracinho aqui, ó. A área da sapata, né? Então, cálculo, vou colocar aqui, letra A. Cálculo da área da sapata, tá certo? Então, se vocês olharem lá no formulário da prof, tá assim, S vai ser igual a L vezes L, que é o L quadrado, e então isso aqui vai ser 1,05 vezes a carga dividido pela tensão admissível, e daí, no caso aqui, é do solo, certo? Então, é isso que nós vamos calcular. Aí, eu vou deixar em centímetros aqui, certo? Eu vou calcular a carga sobre centímetros e eu vou achar, então, a seção em centímetros quadrados e, consequentemente, fazendo a raiz, eu vou achar a largura da sapata em centímetros também. Pode ser? Vamos lá? Então, vou fazer aqui, ó. O S, então, vou chamar aqui. O S vai ser 1,05 vezes a carga, 40.000, né? Isso tudo dividido pela tensão admissível do solo, que é 2, certo? Então, vamos ver quanto vai dar essa conta. Ó, dá 1,05 vezes 40.000 dividido por 2. Deu 21.000? Isso. Isso. Então, 21.000 centímetros quadrados, certo? Agora, eu sei que o S é igual a L quadrado, não é isso? Então, ó, 21.000 vai ser igual a L quadrado. Portanto, o L vai ser a raiz de 21.000, certo? E o L, então, vai dar quanto? Vamos fazer a conta. 21.000 raiz. 144,91? Isso. Isso, querido. Então, assim, ó. Lembra que a prof tem 1,5 m? É quase o tamanho da prof, a largura da sapata. Olha, para a sapata é enorme. Para a mulher, eu sou muito pequena. Mas para a sapata é enorme, ó. 1,44. Mas vejam bem, ó. É uma carga muito grande. Certo? Então, eu exagerei aqui até para a gente, né, ter algumas, né, fazer algumas inferências, né? O que acontece lá com os nossos pilares? As nossas cargas não são muito grandes, né? 4.000, 5.000, não é isso? Lembra dos nossos galpões? Quando a gente calcula lá, não são cargas muito grandes por pilar, né? Então, logicamente, as sapatas não serão sapatas desse tamanho. Sim? Mas aqui vocês façam ideia, olha, 1,44 é imenso, certo? Mas é para suportar uma carga de 40.000 kgf. Olha, muito parecido com a carga total de um galpão nosso, certo? Tranquilo? Entenderam o cálculo bem certinho? Aí, depois de eu calcular a área da sapata, anota lá no caderno de construções, hein? Calculei a área da sapata. Nós vamos calcular o que agora? O que é a próxima coisa que nós vamos calcular? Qual que é o próximo cálculo, Rodrigo? É a altura mínima? A altura da sapata? Isso, altura mínima da sapata, isso mesmo. Então, ó, a prof vai apagar aqui. Esse pano é bom, viu, gente? Ele é meio feio assim, mas ele é bom, sabe? Todo verde assim, mas é ótimo. Deixa eu passar aqui um negocinho para ficar bem limpinho, para não ficar... Ó. E aí fica bem limpinho, mas não fica confundindo. Aí, ó, a próxima coisa que a gente vai calcular é a altura mínima. Tá? Então, vamos lá. Qual é o cálculo da altura mínima?
é H, não é isso? Menos o H', ó, B, colocar aqui, B, altura mínima. Altura mínima da sapata, certo? Vai ser o quê? H menos o H', que é a altura da ferragem, deverá ser maior ou no mínimo igual à largura da sapata que eu encontrei, diminuído do lado, né, da seção do meu pilar, vou chamar de A, tudo isso dividido por 4, tá? Então, ó, vamos lá. H menos H' maior ou igual a L menos A sobre 4. Então, vamos vir aqui para fazer o cálculo. Ó, o H é o que eu quero, menos o H'. Lembra? Varia entre 1,5 e 3 centímetros. Vou usar 1,5. A menor altura. Deverá ser maior ou no mínimo igual. A largura da sapata, que a gente achou, 144,91. Correto? É esse o valor? Sim. Isso, ó, beleza. Menos o menor lado da seção do pilar. Não tem variação, é 30, né? 30 dividido por 4, tá? Então, aí ficou fácil, né? Então, altura menos 1,5 maior ou mínimo igual 144,91 menos 30 dividido por 4. Então, aqui vai dar 28,73. Confere? A altura será maior ou no mínimo igual 28,73 mais 1,5 centímetro, que é a altura da ferragem que eu considerei. Então, a altura vai ser igual, ou maior ou mínimo igual a 28,73 mais 1,5, 30,23 centímetros. Confere? Tudo certinho? Tudo certo, prof. Confere. Beleza? Confere? Então, ó, uma sapata enorme de 144,91 centímetros de lado, e a altura mínima dela será de 30,23. Aí vocês vão perguntar assim para a prof. E, prof, mas aí, assim, você calculou essa altura, e aí a profundidade do leito resistente está 2,20 metros. Então, eu vou fazer sapata todo esse 2,20 metros? Não, claro que não. Já pensou? Você fazer de sapata toda a profundidade de 2,20 metros? Não, né? Nós vamos colocar essa sapata na altura mínima dela, essa aqui é mínima, essa altura, tá? De 30 centímetros, é uma régua. Eu não tô com a minha régua que eu guardei. É uma régua de vocês de desenho, né? Mais ou menos esse tamanho, então. Ó, mais ou menos isso aqui. Então, assim, ela é uma estrutura muito grande, né? Muito, né? Mas ela é uma estrutura relativamente baixinha. E aí, o que eu uso para vencer toda essa dimensão, né? Toda essa profundidade onde ela está? Um toco de pilar, tá? Então, assim, o pilar, digamos, eu tenho um pilar de 3 metros, porque é o pé direito do meu galpão, né? E aí eu achei o leito resistente a 2,20 metros, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter a minha fundação, né, assentada nessa profundidade. Aí, o que acontece? Para vencer toda essa profundidade, porque esse pilar, ele fica engastado, né, ele fica preso nessa estrutura metálica que eu tenho de base ali, né? Lembra que eu mostrei com vocês? Ela fica, aquela malinha, ele fica preso ali, tá? Então, o que acontece? Todo este comprimento de 2,20 metros, né, eu venço com esse topo de pilar, tá? Eu mostrei uma foto dessas na semana passada para vocês, né? Eu mostrei a cava, a sapata embaixo, e aí mostrei para vocês o pilar se aprofundando, que na verdade é o topo do pilar, né? Que adentra essa estrutura, né? Essa profundidade, é como se fosse uma estaca, né? Só que é no pilar, né? Ele continua até engastar com
essa estrutura da sapata, e aí eu tenho a estruturazinha da sapata armada lá nas suas dimensões, com a sua altura lá no fundo. Entenderam como é que é? Tranquilo? Tá. Se essa parte da parte do concreto está vencida com área e altura, então agora eu vou calcular o esforço de tração e a seção dos ferros, certo? Então vamos lá. Oi, meu bem. Só direcione um pouquinho melhor a câmera, porque está cortando alguns números. Isso. Aham. Isso, vão falando para mim, porque assim, eu tô com ela bem longe, eu não sei por que essa danada. Só um pouquinho. Eu vou puxar mais aqui, ó. Para ver se eu consigo enxergar o quadro inteiro. Isso, aí fica bom. Aham. Um pouquinho, amor. Sabe por quê? Porque nessa altura, deixa eu ver como é que tá o quadro lá. Aqui, ó. Acho que aqui eu consigo. Deu boa assim? Sim, assim ficou bem melhor. Beleza. Tem que achar a posição aqui, né? Fico imaginando, porque depois que a gente voltar presencial, eu quero gravar as aulas também, né? Quero ver como é que vai ser gravar as aulas depois no presencial também. Não consigo imaginar, mas eu vou ter que achar um jeito, né? Ou eu vou ter que fazer separado sozinha, sei lá, vou ter que achar um jeito de fazer essas gravações depois também. Né? Porque eu achei que deu certo, né? Valeu a pena a gente fazer as aulas gravadas, elas ficam numa memória legal para vocês. Então, calculei a altura. Vamos calcular agora o esforço de tração, né? O esforço de tração para esta sapata, né? Para dimensionar os ferros, ó, o esforço de tração, item C, esforço de tração, né? Então, vai ser o quê? O H, que vai ser o quê? A carga multiplicado pelo lado da sapata, descontado a menor dimensão do pilar. Isso aqui é tudo dividido por 8, que é da fórmula, H, que é a altura da sapata, menos o H', que é a parte da ferragem, tá? Então, o esforço de tração está compreendido naquela altura, né? Que está além da minha malinha de ferro, né? E eu desconto o pilar, porque eu tenho que considerar só a parte da sapata, tá? Então, vamos lá. O que vai dar isso aqui, ó? A carga é de 40 mil, certo? O lado é 144,91, certo? Menos 30, que é a menor dimensão da seção do pilar. 8, H, e não lembro quanto que deu H mesmo? 30. Veja aí para a prof. 23. 23. Isso. Menos o H' que a gente calculou, que a gente considerou 1,5 centímetro, certo? Então, quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer a conta? Vai dar 144,91 menos 30, tá? Vezes 40 mil. Tá. Isso aqui, deixa eu anotar aqui. Bom, por aqui, ó. 45, 96, 400. Então, dá 4.596.400, tá? Isso aqui vai dar 30,23 menos 1,5 vezes 8. Eu dou 229,84. Então, 4.596.400 dividido por 229,84. Por acaso deu
19.998,26 kgfs? Sim, confere. Confere? Então, outra coisinha, Rodrigo, para a gente guardar. O esforço de tração está muito parecido, está muito próximo da metade da carga total. Sim? Então, assim, quando vocês estiverem fazendo os cálculos, vocês vão observando a grandeza das coisas, tá? Então, assim, o esforço de tração deve estar muito próximo da metade da carga que vocês estão carregando. Geralmente é assim, tá? Bom, com o esforço de tração calculado, eu tenho como calcular a dimensão da seção dos ferros. Vocês anotaram, queridos? Posso apagar? Sim? Sim. Beleza. Então, a última coisa que a gente tem para calcular é simples, fácil e muito tranquilo. Essa parte do conteúdo é bem tranquila de fazer, tá? Então, aqui, ó, vou chamar de item D, né? Que é a seção dos ferros. Seção dos ferros, tá? Que é aquela malinha, lembra aquela malinha que tem lá dentro? Na basezinha da sapata, certo? Vendo ela de cima. E lá, quando eu fiz o desenho da sapata, ó, como é que ela ficou? Aí ela ficou só os ferrinhos que a prof mostrou aqui. Não foi assim que a prof mostrou? Ó, na verdade, o que que acontece? Essa malinha tá aqui, certo? Como eu tô vendo de corte, por isso que ela fica com essa aparência. Aí, assim, ó, vocês não me perguntaram para a prof, mas eu considerei a sapata como um bloquinho, né, todinho de 30 centímetros, né? Então, assim, prof, mas eu posso fazer esse chanfro? Pode, né? Que altura vai ter esse chanfro, né? Então, assim, o chanfro, ele não pode ser um chanfro, quer ver, o ângulo aqui, né? Eu não posso ter um ângulo tão fechado, né? Que eu tenha essa ponta muito fininha, certo? Tipo assim, eu não posso ter um ângulo de 30 graus, né? Eu tenho esse chanfro, ele não pode ser muito, que essa parte aqui fique muito fina, por quê? Porque eu tenho, as pontas ficam um pouco resistentes, entendeu? Então, assim, esse ângulo, normalmente, ele não deve ser muito deitado, assim, né? Ele tem que ser um pouco mais fechado aqui, tá? Então, o que significa dizer que ele vai ficar muito mais perto de um retângulo do que de uma estrutura com cara de pirâmide, assim, né? Tá? Então, a gente pode fazer ele como se fosse um bloquinho único, tá? Todo ele com 30 centímetros de altura, por 1,44 por 1,44, tá? Então, isso aqui é bem importante a gente comentar, tá? Bom, feito essa consideração, vamos voltar, então, à seção dos nossos ferros, tá? Então, a seção dos ferros, o AS, vai ser o quê? Vai ser 1,4 vezes o H, que é o esforço de tração, dividido pela resistência de cálculo, o FYD, né? Que é a resistência de cálculo do nosso ferro, que nesse caso, como eu estou usando um CA32, então, a resistência de cálculo dele é 2.783 kgfs por centímetro quadrado, tá? Então, ó, vai ser o que aqui, ó? Vai ser 1,4 vezes 19.999, quanto? 28? 26. 26? Isso. Tudo isso dividido por 2.783, tá? Então, esse cálculo vai dar quanto? 1,4, 19.999,26 dividido por 2.783. Olha, deu uma seção dos ferros de, olha bem, 10,006, né? Aí, assim, como exceção, vamos ver, ó. Aqui eu tenho quilograma-força, aqui eu tenho quilograma-força por centímetros quadrados, né? Então, o que vai acontecer? Esse quilograma-força aqui da tensão
com esse quilograma-força aqui, vão sumir. Vão sobrar só os centímetros quadrados. Então, por isso que a seção é dada em centímetros quadrados. Certo? É seção dos ferros. Certo? Como eu tenho armado nas duas dimensões, eu ainda multiplico esse valor por 2, né? Então, eu vou ter 20,12 centímetros quadrados de seção de ferro. Tá? Beleza? Fácil? Certinho, dona Catiusca? Zaida? Tudo Tranquilo? certo. Feito? Feito. Maria Eduarda, tá indo aí, fia? Tá entendendo? Sim, Tá entendendo? sim. Beleza. Elisandra, que tá mais aqui no cantinho, também tá entendendo, filha? Entendeu toda a sequência? E os meus guris? Tudo certo? Posso passar, por exemplo, da sapata corrida? Diga. Tudo certo? Nossa, esses meninos hoje estão terrivelmente silenciosos. O que será que houve? Ainda estão aí? Tá entendido? Então tá, vou passar aqui para o outro exemplo, tá bem? Então, vamos aqui, pagar tudo, anotem lá no caderno de construções. Feito isso, o que nós vamos calcular agora? Sapata corrida, tá? E a sapata corrida, vamos lá. Vamos pegar aqui o exercício. Vou fazer a leitura aqui do exercício, do exemplo com vocês. Vamos ver. Ó. Então, ó, eu vou dimensionar vou fazer o dimensionamento, né? De uma sapata corrida, aí a carga transmitida pela estrutura é de 18 mil quilogramas forças por metro, tá? Então, nesse segundo exemplo, tá? Eu tenho uma carga uniformemente distribuída de 18 mil quilogramas forças por metro, tá? Então, a cada metro tem essa carga. O solo que eu tenho, ele era uma argila de consistência média, diferente do sultoso compacto que a gente tinha trabalhado. Então, a tensão admissível desse solo é de 1 quilograma força por centímetro quadrado, tá certo? Aí, eu tenho a altura do baldrame. Então, o meu baldrame, certo? Que aqui não tem sentido eu falar em pilar, tá? Ele mede 35 centímetros, certo? E aí, eu tenho algumas coisas mais. Eu tenho a resistência do concreto à compressão. Essa resistência do concreto à compressão é um pouquinho menor, que é o FCK, é de 30 kgf por centímetro quadrado. E eu estou usando um aço diferente. Eu estou usando um CA25, que é um aço bem mais frágil, não é mais frágil, uma resistência de cálculo menor, ó. A resistência de cálculo FYD desse ferro, desse aço, é de 2.173 quilogramas forças por centímetros quadrados. O outro era 2.783. Esse aqui é 2.173 quilogramas forças por centímetros quadrados. Tá? Então, vamos lá. Então, ó. Vamos voltar aqui, ó. O prof anotou tudo. Agora tá bom, Juliano, de enxergar?
Tá, sim. Tá, beleza, filho? Então tá. Então, se a letra da professora ficar muito ruim também, pode falar, viu? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente calcula? Ó, na sapata isolada, a área, que depois a gente tira a largura. No caso aqui, como a sapata percorre toda a dimensão da estrutura, a gente não tem sentido calcular a área. A gente calcula já a largura direto, tá? E a largura direta, então aqui, ó, vou colocar aqui, largura da sapata, certo? E a largura da sapata vai ser L, vai ser o quê? Vai ter a tensão admissível, né? A tensão admissível, a carga uniformemente distribuída da sapata, dividido pela tensão admissível do solo. Só que aqui, queridos, assim, olha, eu tenho a carga em quilogramas-forças por metro, mas eu tenho a tensão admissível em centímetros quadrados. Então, uma coisa não conversa com a outra. Então, para a gente calcular, a gente teria que fazer essa carga aqui, certo? Eu vou ter que transformar isso aqui para cá, para metro, né? Eu vou ter que dividir isso aqui por metro. Então, se eu tenho, aliás, eu dividi isso por centímetro. Então, se eu tenho num metro, eu tenho 18.000 quilogramas-forças, em 1 centímetro eu tenho quanto? Então, 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, se eu dividir o 18.000 dividido por 100, né? Então, eu tenho 180 quilogramas-forças para cada centímetro, porque a carga é uniformemente distribuída, né? Então, assim, 180 quilogramas-forças para cada centímetro. Então, em vez de eu fazer 18.000 dividido por 1, isso aqui vai dar 180, não é isso? 18.000, é 180 mesmo? 18.000 dividido por 100, isso, 180. 180 quilogramas-forças por centímetros, dividido pela tensão admissível, que é 1 centímetro. Tá? 1 quilograma-força por centímetro quadrado, né? Certo? Não é isso? Ó, eu fiz isso aqui para cada centímetro e eu fiz isso aqui. Agora tá certinho. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder cortar esse quilograma com esse quilograma, 1 centímetro aqui com 1 centímetro daqui, me sobra 180 centímetros de largura. Então, assim, ó, é porque essa carga está muito grande para esse tipo de sapata, tá? Por isso que ela deu tão larga, certo? Normalmente a carga é muito menor, eu estou falando de uma estrutura muito... Por que eu fiz isso exagerado, né? Só para mostrar, para não dar coisa quebradinha para vocês. Mas está muito, muito, muito grande essa carga, tá? Não é verdade que isso vai acontecer aqui, as cargas são menores. Sim, mas fica aqui só a título da gente experimentar o cálculo, tá? Que é o que a gente tem lá no nosso material, né? Então, a tensão admissível, né? Vai ser a carga sobre, aliás, a largura da sapata é a carga transmitida pela estrutura em metros lineares pela tensão admissível do solo. Aí, meus amores, feito isso, achei a largura, tá? Então, 180 centímetros. Vou apagar aqui e vou fazer o próximo cálculo, que vai ser o quê? Vai ser... Tá tudo muito exagerado, tá? Eu sei disso. Então, a altura dessa sapata, vou chamar de B aqui, então a altura da sapata vai ser o quê? Vai ser H menos o HF maior ou no mínimo igual à largura da sapata diminuída da dimensão do baldrame dividido por 4. Onde é essa altura do centro geométrico, aliás, do centro de gravidade até a ferragem, vai ser o quê?
a altura do centro geométrico menos a altura da ferragem, certo? Então, ó, nesse caso aqui, o que eu tenho? Olhe bem. Então, a altura da sapata vai ser, ó, vai ser o quê? Vai ser H menos o HF, que é a altura do centro geométrico da figura, né? Diminuído da altura da ferragem. Isso aqui vai ser maior ou mínimo igual a largura da sapata, diminuído da largura do baldrame, né? Que a prof pôs aqui, dividido por 4. E como é que eu calculo essa altura do centro geométrico descontado da minha ferragem? Eu calculo pela altura do centro geométrico, que a gente sempre tem, que varia entre 10 e 15 centímetros, isso é tabelado, assim como a altura da ferragem, varia entre 1,5 e 3 centímetros, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir para cá. Vou calcular o HF, certo? Então, o HF eu vou usar. Se eu for usar os valores mínimos, eu sempre uso os valores mínimos para os dois parâmetros, né? Então, assim, ó, eu vou usar, como o HCG varia de 10 a 15, então eu vou usar 10 aqui. E como a H' varia de 1,5 a 3, eu vou usar 1,5 aqui, certo? Então, o HF vai ser igual a 8,5. E como é a altura, centímetros, né? Aí vou... Isso aqui vai estar em centímetros. Tá bem? Agora sim eu vou calcular a altura da sapata. Então, a altura da sapata menos o HF, que é 8,5, que eu acabei de calcular, vai ser maior ou mínimo igual a largura da sapata, 180, diminuído da largura do baldrame, que é 35, dividido por 4. Certo? Aí, a altura da sapata, menos 8,5, maior ou mínimo igual, 180 menos 35, 180, menos 35, dividido por 4, vai dar 36,25. Então, a altura vai ser maior ou mínimo igual a 36,25 mais 8,5. Então, a altura dessa sapata vai ser mais 8,5, vai dar 44,75 centímetros, tá? Então, viram? Ó. Então, a prof calculou. A primeira coisa que a gente tem que calcular é a altura do centro geométrico da figura, né, da sapata, até a altura do que é o HF, né, que é a altura do centro geométrico descontado a altura da ferragem. Então, eu calculei a altura da ferragem, eu usei 1,5, a altura do centro geométrico eu usei o menor valor, que é 10 centímetros, e achei 8,5, certo? Aí, sim, com esse valor, eu vou calcular agora a altura da sapata. Então, ela vai ter, no mínimo, 44,75 centímetros, tá? E exageradíssimo, tá bem? A prof fez valores bastante exagerados para a gente poder conseguir ter noção das coisas, tá? Mas não é um valor tão alto assim. Dúvidas aqui? Tranquilo? Tudo certo? Posso passar para o próximo passo? O que está faltando agora a gente calcular? O que está faltando, Zaida? É o cálculo do esforço da tração? Exatamente, ó, a Zaida já lembrou da sequência. O esforço de tração para a seção dos ferros, certo? Então, essa parte aqui já está resolvida. Agora, o esforço de tração e a dimensão dos ferros, tá? Então, vamos lá. Tudo certo? Vamos lá. Aí, agora, o item C. O esforço de tração, que eu tenho embutido aqui. Então, vamos lá.
O esforço de tração, então, vai ser o H, né? Vou colocar aqui. C, esforço de tração. Então, o H vai ser o Q multiplicado pela largura menos a dimensão do baldrame, isso dividido por 8, que multiplica a altura menos o HF. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, coloquei aqui já o esforço de tração. O nosso Q é o 180, tá? Porque eu vou usar tudo em centímetros. Eu vou usar o 180 ao invés do 18.000, que a gente já tinha usado lá atrás para dimensionar a nossa estrutura, tá? Isso aqui vai ser o L, que a gente tinha achado, 180 menos a dimensão do baldrame, 35. Tudo isso vai estar o 8, que multiplica o H, que deu quanto mesmo? 44, vírgula 44,75. 75, menos o HS, 8,5, né, Rodrigo? 8,5. 8,5, tá. Então, isso aqui deve dar, vamos ver. Vamos calcular aqui, ó. 180 menos 35. Vezes 180. 26.100 dividido por 44,75 menos 8,5 vezes 8, que deu 290. Então, isso aqui vai dar 26.100 dividido por 290, vai dar 90? Isso. É isso? Isso. Isso aqui, queridos, ó, considerando que nós estamos fazendo para cada centímetro, tá? Certo? Para cada centímetro. A referência aqui é em centímetro, certo? Não está em metro. Sim? Se eu quisesse saber por metro, eu faria aqui diferente, tá? Mas eu estou fazendo o esforço de tração para cada centímetro linear, tá certo? Porque os 18.000 é quilogramas-forças por metro, no metro inteiro. Aí, quando eu fui calcular a dimensão da sapata, eu, com a tensão admissível em centímetros quadrados, eu transformei para centímetro. Aí, eu achei 180. Então, a minha sapata deu 180 centímetros também, né? Porque a tensão admissível era 1, sim? E aí, o que aconteceu? Aí, ao calcular aqui, tá? Ela dá a metade da tensão admissível, aliás, da carga lá que eu tenho, mas a relação dela está para centímetro, não para metro. Sim? Vale a mesma relação, é mais ou menos a metade da carga. Só que aquela carga estava por metro, aqui já depois eu calculei para centímetro. Lógico que o esforço de tração, tudo em centímetro, vai dar uma referência em centímetro. Então, deu praticamente a metade da carga por centímetro. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Sim? Bom, então, vejam lá, tá? A prof, aí, ó, é quilograma-força para centímetro, por centímetro, tá? Isso aqui, a relação é para cada centímetro. Certo? Está dado em centímetro. Aí, o que falta eu calcular? O esforço de, aliás, a seção dos ferros, tá? Então, assim, ó, até coloquei lá, para cada centímetro. Sim, ó, para vocês não confundirem. Se fosse por metro, eu teria que ter usado o 18.000 aqui. Aí eu acharia em metro aqui, tá? Mas eu estou fazendo tudo com centímetro. Bom, daí eu quero achar a seção dos ferros, que é a última coisa, né? Anotaram ali no caderno? Posso apagar? Sim? Sim. Então tá, então vamos lá.
A última coisa, então, é a seção dos ferros, né? Então, vamos lá. A seção dos ferros é aqui, ó. É a mesma coisa. Entender seção dos ferros, tá? Então, a seção dos ferros vai ser 1,4 vezes H dividido pela resistência. Vamos melhorar esse F aqui, tá feio. Resistência de cálculo do ferro, do aço, né? Então, vai ser 1,4 vezes o 90 dividido por 2.173. Aqui está quilograma-força por centímetro, aqui está centímetros quadrados, tá? Então, aqui, ó. 1,4 vezes 90 dividido por 2.173. Vai dar bem pequenininho. Bem pequenininho. 0,06. Né? Centímetros quadrados. Multiplicado por 2, vai dar 0,12 centímetros quadrados, tá? Então, assim, o que mostra para nós, né? Lembra que eu falei para vocês? Lembra da fotinho que a prof mostrou lá da sapata corrida, né? Então, assim, mas prof, faz sapata corrida de pedra, né? Não precisa armar lá, não precisa... Então, eu até calculo com vocês a armadura metálica, tá? Eu estou fazendo de concreto, eu estou calculando a armadura. Mas aí, o que acontece? A gente observa que aqui, né, é praticamente... Viram como é pequeno, né? As cargas, eu estou falando de cargas muito pequenas, né? E, logicamente, eu tenho um esforço de tração pequeno, logicamente, uma exigência em termos de seção de ferro pequena também, tá? Então, assim, se você for comparar uma situação e outra, são coisas bem diferentes, tá? Lembrando aqui também, né? Ai, sujei aqui mesmo. Lembrando aqui também que aqui, ó, a indicação desse tipo de sapata, que é a sapata corrida, você vai usar uma profundidade menor, né? Você vai poder usar materiais mais simples, você vai poder usar pedra, alvenaria de pedra, alvenaria de tijolo, você vai usar coisas mais simples, tá? Diferentemente da sapata, que já é uma estrutura um pouquinho melhorzinha, certo? Então, assim, por quê? Porque lá eu tenho estruturas mais profundas para carregar cargas maiores. Aqui eu tenho estruturas, né, mais rasas para cargas menores, né? Vou fazer um murinho, vou fazer uma coisa assim, né? Então, as coisas são bem diferentes, tá? E usando cálculos muito parecidos. Combinado? Posso mostrar para vocês a tarefa? Tranquilo? Pode ser? Pode mostrar. Então, vamos lá. Vamos fazer o spoiler da tarefa. Então, vamos lá. Quando vocês já estiverem enxergando, vocês falem para a prof. Já apareceu. Já apareceu, filha? Então, aqui, deixar em 100%. Então, olha que bonitinha essa tarefa. Nós vamos dimensionar, a primeira é uma coisa simples, tá? Vocês vão fazer a sapata armada, só que para uma carga um pouco menor, tá? Um pilar um pouco menor também, mas eu vou usar um ferro de uma tensão maior, né? Para suportar mais cargas. Em vez de eu estar usando um CA32, como no primeiro exercício, eu vou estar usando um CA40. Então, olha, vocês vão calcular para mim a sapata armada. Então, vocês vão usar os cálculos, né? A seção da sapata, depois vocês vão calcular a largura, depois a altura mínima, depois o esforço de tração e a dimensão dos ferros, certo? Agora, o segundo exercício já é uma situação prática, né? Então, assim, ó, eu quero que vocês dimensionem também as sapatas isoladas, elas vão ser construídas em concreto ciclópico. O que é esse concreto ciclópico? É um concreto onde você pode usar até 40%, né, do seu agregado graúdo com pedras de mão, né, ou com pedras que não tenham um pré-dimensionamento das britas, né,
Então, assim, pedras de mão, tá? Pedras cortadas, resíduo RDP, né? Então, esse é o concreto ciclópico. E vocês vão fazer um galpão de cobertura de fibrocimento. O vão deles, ele tem 12 metros de largura. Eu vou fazer um beiral exagerado, um beiral de meio metro. E esse meu galpão, ele vai ter 3 metros de pé direito, tá? Os pilares serão de 20 por 20, tá? Em madeira, e o espaçamento dele será de 4 metros. Então, eu já dou o espaçamento para vocês. Eu dou só a largura, eu dou o beiral, né? Eu dou o espaçamento deles, e aí eu dou o peso específico da madeira, e aí eu já faço a equivalência, né? Então, se vocês estão lendo 1.000 kgf por metro cúbico, eu já estou fazendo a equivalência de quilogramas força para quilogramas, tá? O peso específico do concreto, 2.200, a carga aproximada do telhado de telhas de cimento, né? Fibrocimento, na verdade, cimento e amianto, né? 100 kgf por metro quadrado, a sobrecarga nossa 60, o tipo de solo é uma argila consistente, consistência rija, de 1,5 kgf, e o aço utilizado é um CA32. Então, o que nós vamos ter que calcular? Todas as cargas dessas partes, né? Nós vamos ter que calcular qual é a carga do pilar intermediário, porque eu já dou as dimensões aqui. Aí eu dou a altura do pilar, o seu pré-dimensionamento, e então, com o peso específico, vocês calculam a carga dele, vocês conseguem pré-dimensionar, e depois, somando essa carga do pilar, mais a carga de cobertura sobre este pilar, aquela carga de responsabilidade, vocês terão a carga que estará disposta sobre a fundação. Aí sim, vocês vão calcular a sapatinha com o formulário que a prof apresentou agora. Então, de novo, vocês vão ter que calcular a carga do telhado em cima daquele pilar intermediário, que eu dei as informações. Depois, vocês vão calcular o que significa para esse pilar de 3 metros de altura e de 0,20 por 0,20 metros de seção, qual é a carga que ele significa, vão somar com essa carga do telhado de responsabilidade sobre ele, teremos, então, a carga sobre a fundação. E aí, com essa carga, é que vocês vão dimensionar a área da sapata, a sua largura, a sua altura mínima, o seu esforço de tração e a sua seção dos ferros. Beleza? Tranquilo? Agora complicou, né? Não, Zaida. Juntou tudo que vocês já aprenderam com a prof, é diferente. Então, assim, ó, nós vamos ter que lembrar como é que a gente calculou a carga lá do pilar, lembra? Então, ó, aí a gente vai ter que calcular, ó, o primeiro é tranquilo, primeiro vocês vão, de novo, né, ficar hábeis no cálculo ali da fundação, tá? Daí, a primeira parte, eu tenho que calcular a parte da carga do telhado, certo? E aí, aquela carga, lembra que a prof fazia aquele desenho para vocês assim? Aí eu tinha o pilar de ponta, aí eu tenho os intermediários, tá? Eu tenho que saber qual é essa carga de responsabilidade aqui, certo? Aí, como é uma cobertura de fibrocimento, vocês vão usar um ângulo de 15 graus, né? Daí eu tenho essa abertura aqui, esse ângulo aqui, não é isso? De 15 graus, eu tenho esse comprimento, esse daqui que é meio metro também, tenho como calcular aqui, tenho como calcular esse comprimento, esse espaçamento eu já dou, que é de 4 metros, que é o espaçamento, né? Entre pilares e entre espaços, certo? Eu vou usar aqui um ângulo para fibrocimento de 15 graus, tá? Eu tenho como calcular esse comprimento aqui, e depois eu calculo a área, tá? Levando em conta que 1 metro quadrado dessa estrutura, 100 quilogramas força, e a sobrecarga, mais 60, certo? Aí eu tenho como calcular a carga do telhado. Depois o pilar, ó, a carga do pilar,
Aí, ó, eu tenho um pilar de 3 metros de comprimento, e aí a seção dele, qual é a seção dele? A seção dele é de 20 por 20. Né? Essa seção aqui é de 20 por 20 centímetros. E aqui eu tenho 3 metros, que são 300 centímetros. Né? Então, eu tenho como calcular essa carga aqui, porque eu dei o peso específico dessa madeira. É 1.000 quilogramas forças por metro cúbico. Certo? Então, uma operação matemática. Aí eu somo essas duas cargas, tenho a carga sobre a fundação. E aí, tá fácil. Certo? Calcula a carga do telhado, calcula a carga de cada pilar, somo. Somado, eu tenho a carga que está atuando sobre a fundação. Aí eu coloco nas fórmulas que vocês aprenderam hoje e dimensiono a sapata. Viu que fácil? Então, vocês têm que olhar lá no caderno de construções, hein? Sim. Né, Zaida? Né? Não tem escape, né? Não tem. Não tem fugir da prof, né? Não tem fugir. Mas não é difícil, queridos. Bem tranquilo, tá? É só vocês pegarem, né? Ó, quando a gente for dimensionar os pilares, a gente calculou essa carga da cobertura sobre eles, certo? Vocês fizeram um exercício sobre isso. Agora a gente vai somar com os pilares e vai achar a carga sobre a fundação. Viu? Por isso que a prof começa calculando telhado e não fundação, para a gente saber de onde vem vindo as cargas, para ficar mais fácil. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilíssimo? Todo mundo aí ainda? Com a prof? Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, pergunte aqui para a prof. A internet está boa ainda? Vou descer vocês, então, daqui, ó. Descer vocês aqui. Essa luz fica direto no meu olho, fica bem ruim. Então, vamos lá. Tem que pôr ela aqui, ó. Pronto. Aqui. Aí vocês enxergam direitinho. Tranquilo, queridos? Quero saber se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês conseguem fazer. Vamos tentar? Sim. Vamos, né? Qualquer dúvida, chama, né? Na hora de fazer, viu, Zaida? Que daí vai dando as dúvidas. Mas daí vocês perguntam, tá bem? Sim. Tá. Não tem mais dúvida, então? Se vocês não têm mais dúvidas, eu vou pedir licença para encerrar a gravação, tá? Para eu já ver como é que ficou, para descer para o canal daí. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Aguardo então a tarefa semana que vem, tá? Dia 12, até as 23h59, tá certo? Não esqueçam de ir lá no Moodle para marcar a presença. Vocês estão já com o Moodle aberto, a marcar a presença. Se por acaso ficou com alguma dúvida, né? Se registrou mesmo, vai lá no canal de novo, né? Dá uma assistidinha e daí marca lá nos comentários para a prof, nome, curso e matrícula, tá bem? Mas, normalmente, às vezes dá algum problema, mas hoje não deu, tá? Hoje não deu nenhuma situação aqui ainda, né? Caiu energia elétrica, caiu a internet, até o 4G não funcionou, mas depois voltou, tá? Então, vou fechar aqui, queridos. Então, olha, uma boa semana para vocês, bom trabalho, bons estudos, fiquem com Deus, e eu espero vocês na próxima terça-feira aqui, às 13h30 da tarde, certo? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, viu? Ok. Tchau, queridos.